Olá, saudações. Aqui é o professor Lindenberg Araújo, professor de História. E hoje nossa aula de História, ela será bem diferente porque vai tratar de um tema extremamente atual e um tema presente que está afetando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Nós vamos falar hoje da Covid-19 como um fato social, um fato histórico e um fator determinante para a nossa mudança de hábito. Tá bem? Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que para esta pequena aula, esta pequena conversa, foi preciso, além de refletir sobre tudo que nós estamos vivendo, além de refletir sobre todas as informações que nós temos todos os dias, todos os momentos sobre a pandemia, também é preciso parar um pouco e ler. E é importante dizer isso para que vocês saibam que a gente não tira tudo que nós falamos da nossa cabeça. Nós, professores, constantemente precisamos e necessitamos dessa leitura complementar. E eu tive a satisfação de ler um artigo intitulado Covid-19, Fato Social Patológico e Hábitos. O autor é Joel Nemona Mendes e ele publicou seu artigo na revista Saúde em Foco, número 12, no ano 2020. Tá bem? No formulário eu colocarei também o link para que vocês tenham acesso ao artigo completo. Tá? É muito importante destacar isso. A gente dá os créditos a quem pesquisa, a quem produz conhecimento, para que possa, através do nosso trabalho de professores, chegar até vocês. Espero que vocês gostem e que sirva de aprendizado. Então, quero começar fazendo uma reflexão sobre uma pergunta que sempre surge em sala de aula quando nós trabalhamos o tema de história, os temas de história de modo geral. Nós, professores de história, falamos da pré-história, da Mesopotâmia, do Egito Antigo, dos antigos hebreus, persas, fenícios, gregos, romanos. Falamos das grandes navegações. Muitas vezes o aluno pergunta, professor, por que eu, em pleno século XXI, preciso estudar coisas que aconteceram há milhares de anos e que talvez não sirva para muita coisa em nossa vida hoje? Pois bem, nesse exato momento, nós temos um acontecimento histórico que interfere diretamente em nossas vidas e esse acontecimento, por ser histórico, ele vai ficar por muito tempo em nossa memória, seja ela individual, seja ela coletiva. E muito provavelmente daqui a uns 20 anos, 25 anos, pelo menos, vocês terão que contar o que viveram durante a pandemia da Covid-19 neste período, entre 2020 e 2021, e espero que não chegue até 2022, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre o presente, tá certo? É uma aula de história, porém, sobre o presente, para que a partir desse presente a gente possa refletir sobre questões também do passado, da história, tá certo? Como os historiadores, nós historiadores, e a história em si, não tem muita habilidade para falar do presente, então foi preciso que eu, professor de História, buscasse informações em uma outra área do conhecimento, que é a sociologia, tá certo? Os meus alunos do ensino fundamental, 7º, 8º e 9º anos,
ainda não tem essa disciplina de forma direta, né, nas suas aulas. Já os alunos do ensino médio, com as novas mudanças, já têm contato, inclusive, com a sociologia e agora na área de humanas. Tá bem? Então, por que a sociologia? Porque a sociologia ela tem mais ferramentas para analisar o presente. Tá? E nós, historiadores, temos mais ferramentas para analisar o passado. Mas essa junção de conhecimento é muito importante para vocês, estudantes. Tá? Então, dois conceitos são fundamentais nessa nossa aula. Né? O conceito de fato social e o conceito de hábito, ou hábitos, né? Costume, de forma mais fácil para a gente. O conceito de fato social ele está baseado em um escritor chamado Emile Durkheim. Tá? E o conceito de hábitos está baseado em um escritor, em um teórico chamado Pierre Bourdieu. Isso é só para que vocês tenham ideia de onde vêm as nossas ideias, tá certo? Vocês não precisam absolutamente aprender, né, anotar, decorar os nomes desses tão importantes, né, pensadores. E também o conceito de fato histórico, tá certo? Que é talvez o que nos interesse mais aqui. O que é um fato histórico? Como ele ocorre? Como ele se processa? É o que nós vamos tentar discutir aqui hoje. Tá? Então vamos pensar. Quais as transformações, né, comportamentais em nossas vidas, na sociedade brasileira, foram causadas pela Covid-19? Então, pense aí nesse exato momento. O que mudou em nosso dia a dia, em nosso comportamento, em nossa rotina, em função da Covid-19? Essa é a primeira questão, tá certo? Por que eu começo com essa questão? Porque história, ela é essencialmente a mudança. Tá? A história ela se processa na mudança. Nas mudanças sociais, nas mudanças tecnológicas, na mudança de comportamento, na mudança de pensamento. Tá bom? Então é assim que a história vai se processando. Ah, professor, então na história só tem coisas que mudam? Não. Na história também tem coisas que permanecem. Tá? Algumas coisas mudam, outras permanecem. No caso da pandemia, ela está determinando uma série de mudanças em nosso comportamento, em nosso modo de agir e em nosso modo de pensar. E essas mudanças, algumas delas, tenderão a permanecer. Tá? Então, muito provavelmente, lá na frente, nós estaremos repetindo algo que nós aprendemos nesse momento em que estamos vivendo. Ok? O que é um fato histórico ou um fato social? Tá? Então, vamos lá. Fato histórico é um recorte do passado. Tá? No nosso caso, o fato histórico que nós estamos analisando hoje, ele está bem presente, ele está bem atual, tá certo? Esse fato histórico, a pandemia da Covid-19, provavelmente será estudada nos próximos anos, nas próximas décadas e talvez nos próximos séculos, porque virá depois de nós. Por isso que ela é um fato histórico. Certo? E ela é também um fato social, tá? Porque será discutida pelas futuras gerações, tá certo? E porque está nesse momento determinando o nosso comportamento, o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar, tá bem? Eu darei alguns exemplos dessas questões, modo de agir, modo de pensar, tá? Professor, eu achava que história era tudo que já tinha passado. Não necessariamente.
Passado é tudo o que aconteceu. História são recortes desse passado, partes desse passado, que irão ser analisados, estudados pelos historiadores. E esses pedaços do passado se transformam no que nós chamamos de história. Por exemplo, daqui a um ano nós iremos conseguir relatar tudo o que aconteceu por conta da Covid-19? Não. Mas os historiadores irão pegar partes desse passado, analisar, refletir, discutir, pesquisar, publicar, e essas partes irão se transformar em história, que chegarão aos livros didáticos e irão se transformar em aulas para vocês. Então, passado é uma coisa, história é outra coisa. Quando a pandemia for passado, ela será história, porque os historiadores certamente irão analisá-la. Tá? O que é fato social? Tá bom? Já vimos o que é fato histórico. Tá? É o pedaço do passado que vai ser analisado desde que ele interfira em nossas vidas. Tá certo? E isso vai ser analisado no futuro. Fato social é, via de regra, aquele evento que exerce poder sobre os grupos sociais, sobre as sociedades, sobre os indivíduos, e as consequências acontecem independente da nossa vontade e das nossas ações, sejam elas individuais ou sejam elas coletivas. Tá? A pandemia do coronavírus, ela é exatamente isso. Ela é algo que não é humano, é um vírus microscópico, e que nós não temos outra opção a não ser combater. Tá certo? Para combater, nós temos uma série de regrinhas que nós já conhecemos bem. Né? Usar máscaras, manter o distanciamento social, manter o isolamento, lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações, reforçar a alimentação e, principalmente, nos vacinarmos, quando for possível para cada grupo. Então, eu quero não usar máscaras. Beleza, nesse momento eu não estou usando máscara, porque eu estou sozinho. Mas, ao sair à rua, ao pegar um ônibus, a ir a qualquer lugar, eu preciso da máscara, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não goste. Porque o fato social exerce poder sobre mim, sobre você, sobre a sociedade, independente da sua vontade, independente da minha vontade, certo? Isso é um fato social que vai determinar diversos fatos históricos, que vai determinar diversas mudanças de comportamento, tá? É importante que vocês tenham a dimensão do que isso significa. No geral, vocês já sabem disso. Eu estou aqui apenas traduzindo isso numa linguagem mais histórica e mais sociológica para que isso se transforme em um conhecimento que vocês possam aproveitar. A pandemia é, portanto, um fato social exterior que exerce força e poder sobre os seres humanos, certo? Força e poder, isso é muito importante, tá? Quem é que tem poder na sociedade? Né? Os governos, as forças armadas, as forças policiais, as autoridades que nós constituímos, né? O líder religioso, o pai e a mãe, o professor, o diretor, a pessoa adulta, o chefe, o patrão. E agora, quem exerce poder sobre todas essas pessoas, sobre todos nós, é um vírus microscópico. O poder de lhe fazer ficar em casa. O poder de fazer a escola fechar. O poder de nos obrigar a usar cada vez mais as redes sociais, as mídias sociais, a internet. Isso é exercício de poder sobre os grupos sociais, as sociedades, os indivíduos. Tá bem? A pandemia, ela é um fato histórico que determina mudanças de comportamento e mudanças na mentalidade individual e coletiva. E isso é um aspecto muito importante.
tá? A mudança no modo de pensar. Tá? Não sei se vocês sabem, mas existem pessoas que desacreditam na ciência. Né? Existem pessoas que insistem em incentivar que as pessoas não se vacinem. Né? Existem pessoas que inventam notícias falsas para afirmar que determinadas vacinas, ao invés de curar, matam, causam doenças. E essa ideia estava crescendo muito nos últimos anos. E o que nós percebemos, aí é uma análise minha, do professor, é que em função da pandemia e em função da eficácia das vacinas, essas ideias elas não desaparecem, mas elas tendem a diminuir. E aquelas pessoas que poderiam acreditar nisso, que as vacinas fazem mal, elas tendem a deixar de acreditar e passam a confiar mais na ciência. Isso é uma mudança de mentalidade. Tá? A forma de pensar, a mente. Essa mudança também é um processo histórico. Tá certo? Um hábito simples, lavar as mãos. Nós fazíamos isso todos os dias. Talvez não fazíamos com tanta frequência quanto fazemos agora. Mas nesse momento, lavar as mãos ganhou um significado muito maior. Porque antes, lavar as mãos era algo que dizia respeito apenas à minha pessoa. Agora, lavar as mãos diz respeito à minha família, à minha coletividade, à minha comunidade. Ou seja, a minha higiene pessoal, o meu comportamento pessoal passa a afetar a coletividade. E isso interfere no meu modo de pensar sobre a sociedade. Tá? Aquele hábito mal educado de cuspir na rua. Então nós vamos aprendendo que isso não deve mais ser feito. Mudança de mentalidade. Mudança no modo de pensar, que vai determinar o nosso modo de agir, que vai determinar o nosso comportamento. Tá bem? Então, quais consequências nós já podemos mencionar em função da pandemia? Né? Nós já temos diversas. Primeiro, a grande quantidade de morte, né? Em todos os lugares do mundo. Um número crescente de hospitalização. Cada vez mais as pessoas precisam mais dos hospitais. Crise econômica, tá certo? Certamente vocês sabem que o governo distribuiu e voltou a distribuir o auxílio emergencial. Né? Nós sabemos do crescente desemprego, nós sabemos das dificuldades que as famílias dos trabalhadores estão enfrentando. Então, em função da pandemia, a crise financeira, a crise econômica, ela se agravou, ela se ampliou. Tá? O desemprego, eu já citei. As mudanças de comportamento também já foram citadas. As crises políticas, tá? Governantes que não contribuem muito para o combate à pandemia, governantes que disputam entre si quem está fazendo melhor as coisas, disputas de interesses de diversas formas, em diversos lugares, em diversos países. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Tá? Ampliação, uma consequência interessante, ampliação do uso das ferramentas tecnológicas. Né? Certamente nós, nesse instante, estamos usando muito mais do que usávamos há 1 ano e meio. Tá bem? A paralisação das escolas, o fechamento das escolas, pode parecer uma coisa simples, mas é um fato histórico de extrema importância, porque não há relatos recentes na história do Brasil de que as escolas tenham sido fechadas por um período superior a 1 ano. Então isso também é um fato histórico muito importante. Eu, por exemplo, em toda a minha vida escolar, em nenhum momento eu estive tão longe da escola quanto agora, tá certo?
Então essas são algumas das mudanças que nós já conseguimos, aliás, algumas das consequências que nós já conseguimos identificar em função da pandemia do novo coronavírus. E isso terá implicações históricas, com certeza. Tá? Então, quais elementos são essenciais, fundamentais, para que a gente possa afirmar que a pandemia é um fato histórico e justifica a nossa aula aqui? E por que a pandemia é um fato social? Primeiro, um fato histórico precisa de essencialmente 4 elementos, certo? Um acontecimento, a pandemia. Um lugar, o planeta Terra. A pandemia afeta a todos os seres humanos em todos os lugares do mundo, de forma diferente, mas afeta a todos. 3. Um tempo. E nós já temos um bom tempo de pandemia. E sujeitos e atores históricos. Tá? Pessoas que fazem, que atuam de forma direta ou indireta, de forma positiva ou negativa nesse processo histórico. Então, um fato histórico é um acontecimento em um determinado lugar, por um período de tempo, e só é fato histórico se tratar de pessoas, certo? E se interferir na vida das pessoas. Tá? Professor, então quer dizer que se for algum problema com os animais e as plantas, não é um fato histórico. Não é verdade. Certo? Como hoje as sociedades estão muito entrelaçadas com o mundo animal e o mundo vegetal, uma queimada, a destruição das florestas, a perda da nossa fauna também interfere em nossa vida e pode configurar fatos históricos. Com certeza, daqui a um bom tempo vamos estar falando do aumento do desmatamento da floresta amazônica e isso irá afetar, sem dúvida, e já afeta as nossas vidas. Tá bom? Repetindo, um fato histórico precisa de um acontecimento, a pandemia, de um lugar, pode ser um país, pode ser um estado, uma região, mas nesse caso é o mundo todo. Um tempo, pode ser 5 anos, 10 anos, um milênio, nesse caso é uma pandemia que começou há pouco mais de um ano e que nós não sabemos até onde ela vai. E precisa de sujeitos, pessoas, atores, que somos nós, tá certo? Esses atores são talvez os elementos mais importantes, tá bom? E nesse momento, os atores sociais mais importantes deste processo são os profissionais da medicina, os profissionais da saúde e os cientistas, tá certo? Esse é outro aspecto muito importante desse momento. A valorização que nós devemos dar à saúde e à ciência. Né? Portanto, repito, a pandemia é um fato histórico, um fato social, porque ela é externa aos seres humanos, porque exerce poder sobre a humanidade e porque ela é geral, ou seja, afeta toda a humanidade, mesmo que de formas diferentes. Esse é um aspecto muito importante. A pandemia afeta a todos. Óbvio que ela vai afetar de forma diferente em função de vários aspectos. Se nós formos... Ela afeta diferente jovens e mais velhos. Ela afeta diferente pobres e ricos. Tá certo? Essa é também uma reflexão histórica. Como é que a pandemia interfere na vida desses grupos sociais, desses grupos etários. Tá bem? E repetindo, reforçando as mudanças de hábitos e comportamentos em função da pandemia. Lavagem constante das mãos, o uso de álcool em gel, o uso de máscaras, o distanciamento social, isolamento social, evitar aglomerações, essa coisa da tecnologia, da internet, das redes sociais, essas mídias também são mudanças de comportamento. Né? E agora eu chamo a atenção para um outro aspecto nesse momento, que é a questão científica. Tá?
Nós sempre falamos de ciência, nós sempre falamos de cientistas. Nas aulas de história, em alguns temas, a gente trata muito da importância da ciência nos processos históricos, né? Foi a ciência, através dos estudos científicos, que se comprovou que o Sol era o centro da nossa galáxia, né? Desculpem. Na época se dizia que era o centro do universo. Se acreditava que era a Terra. Foi a ciência que afirmou que a Terra é redonda e não quadrada, né? Foi através da ciência que os egípcios, certo, mumificavam os seus corpos, ou melhor, eles faziam ciência ao mumificarem os seus mortos. Foi através do experimento, da observação, que se fez a matemática em diversos lugares do mundo, em diversos momentos. Foi através da ciência também que o homem produziu muita coisa negativa, como as bombas atômicas, as bombas de hidrogênio. E foi através da ciência que descobrimos curas de diversas doenças e tantas outras coisas, né? E nunca a ciência esteve tão próximo de nós, né? Para vocês terem uma ideia, na Idade Média, quando as pessoas adoeceram da peste bubônica ou da peste negra, as pessoas acreditavam que era castigo divino, né? Aquela doença. Por quê? Porque as pessoas não tinham noção do que era um vírus, não tinham noção do que era algo microscópico que entrava em seu corpo e causava aquilo tudo. Por que as pessoas não tinham noção? Porque era impossível ter naquela época, né? Há mais de 1000 anos passados. Hoje nós temos a clareza do que é um vírus e a gente vê, né, a reprodução do vírus na TV. Basta um clique e a gente tem lá as várias simulações de como o vírus entra em nosso organismo. Então, a ciência está cada vez mais próxima da gente. A questão das vacinas, a corrida pelas vacinas, né? Essa rapidez com que se fez, é porque algumas já estavam sendo estudadas há muito tempo, né? É interessante também que há um negacionismo, né? Pessoas que negam o conhecimento científico, negam a ciência. E esse momento é importante também porque coloca a ciência em um lugar de destaque, né? E nós precisamos cada vez mais reforçar essa questão. A ciência ela é extremamente importante para as nossas sociedades. Afinal de contas, é através da ciência que nós estamos nos comunicando nesse momento, né? A internet ela se fez através dos estudos científicos, tá certo? Então, é outro aspecto muito importante desse momento, desse processo histórico pelo qual nós passamos, né? Então, inclusive o que nós não fazemos, veja que interessante, como a história ela é interessante, né? História é melhor que matemática, que me perdoe os professores de matemática. O que nós não fazemos na pandemia e como nós reagimos lá no início também é histórico. Também é histórico, né? Não sei se vocês sabem, mas os japoneses e os chineses, por exemplo, têm epidemias respiratórias com uma certa frequência, né? Tiveram recentemente que eu falo, algumas décadas. E usar máscara para um chinês ou para um japonês não é algo tão absurdo, né? Porque eles têm esse hábito em seu processo histórico, né? Em algumas cidades chinesas, por exemplo, e em cidades de outros lugares do mundo, onde a poluição é muito intensa, as pessoas usam máscaras, já usavam máscaras, certo? Nós no Brasil é que não tínhamos esse hábito de usar máscaras. Por que não tínhamos? Porque a última grande epidemia que nós tivemos, que aparece nos livros de história, ocorreu há pouco mais de 100 anos, né? Foi as epidemias, as doenças que eram muito comuns no Brasil no início do século XX, tá certo?
Então, o fato de nós termos estranhado, o fato de nós termos, isso não vai chegar aqui, não vai acontecer, o Brasil é um clima quente, o vírus não vai sobreviver, isso também tem a ver com a história. Ou seja, a nossa geração, a geração de vocês estudantes, nunca tinha passado por essa experiência. Por isso que foi tudo tão surpreendente, foi tudo tão, a princípio, absurdo. Porque a minha geração, a geração dos pais de vocês, a geração de vocês, nunca tinha vivido essa experiência. Então, isso também é histórico. Se nós tivéssemos vivido algo parecido a, por exemplo, 15 anos, 20 anos, os pais de vocês, por exemplo, já teriam vivido e teriam dito, olha, nós vamos ter que fazer isso porque é assim que tem que ser. E nós tivemos que aprender tudo porque, historicamente, nos últimos anos, nós não tivemos uma experiência como essa. Então vejam que até a surpresa tem a ver com a história, tá certo? Então, a pandemia ela determina mudanças drásticas no nosso comportamento, transformações e mudanças sociais, tá? E os gestos. Tá? Os gestos também são históricos, tá certo? Apertar a mão, né? Que nós já não fazemos isso há um bom tempo, apertar a mão do outro. Nós brasileiros somos muito de tocar, nós gostamos de nos abraçar, de beijar, de apertar a mão. Isso está no momento, né? Não é possível no momento, tá certo? E nós agora cumprimentamos, né? Com o cotovelo, com o toque rápido na mão do outro, tá? E provavelmente esses hábitos permaneçam. E aí, quando lá na frente alguém perguntar quando é que isso começou, a gente vai lembrar desse momento de pandemia, certo? Os gestos têm história, e aí eu sugiro a vocês um livro do nosso Câmara Cascudo, que acho que é a história dos nossos gestos, certo? Ou a história dos gestos, que ele relata um pouco sobre o nosso hábito, sobre alguns hábitos nossos, alguns gestos nossos, como esse aqui, por exemplo, né? Legal, tudo bem, curtir, né? Dar like, não é isso? Isso aqui começa na Roma Antiga, né? Segundo alguns relatos que nós temos, né? Quando nas lutas entre os gladiadores, o vencedor perguntava à plateia ou ao imperador se fazia isso ou isso, né? Se fosse isso, era para deixar o oponente vivo. Se fosse isso, normalmente era para cortar a cabeça do oponente. E hoje a gente usa isso para dizer que está tudo bem ou que não está, né? E para dar like, tá certo? Dar a bênção à mãe, ao pai, ao avô, aos tios, é um gesto. É um gesto que também tem história, né? Em chegar em qualquer lugar com o pé direito é histórico também, né? Os primeiros homens que chegaram à Lua colocaram primeiro o pé direito. Então os nossos gestos também são históricos e eles também mudam a partir dos fenômenos, fatos históricos, certo? E esses hábitos vão ganhando novos significados, novos sentidos, tá certo? Já terminando aqui, né? Outra coisa que nós sentimos e que também é histórico é o medo. Tá? Historicamente nós temos medo e esse medo ele vai mudando de acordo com o contexto histórico de cada indivíduo, de cada grupo social. Por exemplo, medo de ser vítima de uma bala perdida. Esse medo não existia em outros tempos históricos. Esse medo não existia na Idade Média, esse medo não existia na Idade Moderna, esse medo não existia na Idade Contemporânea, esse medo não existia nem no século XX, que foi o século das grandes guerras. Eu me refiro à primeira metade do século XX. Né? As pessoas têm medo do fim do mundo. Né? Na Idade Média, na virada do ano 1000 para o ano 1001, as pessoas também acreditaram que o mundo poderia acabar naquela virada de milênio. Né?
O mesmo aconteceu há 21 anos, quando mudamos do ano 2000 para o ano 2001. Né? Surgiram um monte de teorias que o mundo poderia acabar. Então temos o medo que o mundo acabe, né? Que na verdade é o medo da morte, né? Que nós sabemos que é algo que vai acontecer, mas que nós temos medo. E durante a pandemia, esse medo ele foi reforçado, ele foi ampliado, porque certamente ou nós perdemos alguém muito próximo, muito querido, ou ou morreu alguém muito conhecido, né? Ou tem alguém muito conhecido hospitalizado. Então, o medo passou a ser também algo mais presente, mais real, e que, segundo a sociologia, pode trazer diversas consequências para a humanidade, inclusive. Tá? Então, esse é outro aspecto interessante. Repare que o medo ele tem a ver com o contexto, o tempo e o lugar. Volto ao exemplo da bala perdida. Provavelmente alguém que mora em um sítio lá no interior de Mossoró, lá ele talvez não tenha medo de uma bala perdida. Já alguém que mora em uma área periférica mais violenta de uma grande cidade brasileira, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, esta pessoa, por viver naquele contexto, ela certamente tem mais medo de bala perdida do que a pessoa que mora numa zona rural. Esse é um exemplo de lugares distintos em um mesmo tempo. Agora eu posso dar exemplo de tempos diferentes, como eu já disse. Né? Na Grécia Antiga não existia o medo de bala perdida. Né? Na Idade Moderna, quando os primeiros navegadores, né, cruzaram o Oceano Atlântico, saindo da Europa para o Brasil, eles tinham medo de encontrar monstros marinhos. Tinham medo de o mar acabar num grande abismo. Né? Hoje nós não temos medo de monstros marinhos. Nós não temos medo que o mar acabe em um grande abismo. Nós temos medo de contrair a Covid-19. Só de contrair, vejam só. O medo não é mais só, não é morrer. Primeiro o medo de contrair. Nós não queremos contrair. Certo? Quando eu era criança eu tinha medo do carro preto, tinha medo do homem do saco, tinha um monte de medo que minha mãe e meu pai diziam que era para eu não sair tanto de casa. Né? Então a gente vai tendo medos de acordo com o nosso tempo, de acordo com a evolução social. As pessoas têm medo de terem seus dados divulgados, né, nas redes sociais, como a gente está vendo aí nos comerciais. Né? As pessoas têm medo de terem o cartão de crédito clonado. Então esse medo também não existia há 30 anos. Tá bom? Então o medo também é histórico. A forma de comprar, a forma de consumir, né? As pessoas cada vez mais compram através da internet, através dos aplicativos, dos deliveries, etc. Tá bom? Então, meus caros, o objetivo dessa nossa conversa, eu me alonguei um pouco, mas é muito eu isso aqui, né? Quem é meu aluno sabe, mas eu vou me adequando, vou me ajustando a essa nova realidade, né? Mas esse primeiro vídeo, ele tem esse sentido de refletir sobre um fato histórico, sobre um fato social, de refletir sobre múltiplos conhecimentos envolvidos nesse momento. História, sociologia, a geografia, a química, a matemática, todos, né, envolvidos nesse processo. As questões religiosas. Né? Então, esse foi o objetivo da aula, que vocês compreendam como esta pandemia se traduz em um fato histórico, se traduz em um fato social e é determinante em nossas vidas, é determinante para o nosso futuro, tá bem? Que chegue logo a vacina, que todos sejamos vacinados, que possamos aprender muito com tudo isso que está acontecendo e até o nosso próximo encontro sobre os temas variados da história. Um forte abraço e até o próximo encontro.